Fala, professor. Tudo bem? Tudo jóia. Tá conseguindo me ver? Tá me escutando? Tá tudo certo por aí? Tá tudo certo, graças a Deus. Tudo em paz, né? Graças a Deus. E por aí, tudo bem? Tudo jóia. Melhor agora, com a sua presença aqui. Ah, obrigado. Vamos lá, estou à disposição para esse bate-bola. Para mim é sempre um prazer. Agradeço o honroso convite. Show de bola. Vamos lá começar, né? Então, primeiramente, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite ao querido professor Luiz Marcondes. E tive a honra de tê-lo como professor da minha pós-graduação em Direito Esportivo. E agradecer aqui publicamente ao aceite do convite, professor, por estar colaborando e falando um pouquinho mais das suas experiências aqui no nosso quadro A Hora da Regra. Então, para a gente iniciar, hoje a gente vai estar falando sobre Direito Esportivo Internacional, alguns temas bem relevantes, né? Alguns casos concretos que foram assuntos aí no mundo todo. E para a gente dar início, vou passar a bola para o colega, para você contar um pouquinho da sua trajetória e fazer sua apresentação. Fique à vontade, que a bola está contigo agora. Breno, obrigado mais uma vez. Agradeço o convite, a deferência, o carinho. Para mim é sempre um prazer falar de esporte, de direito esportivo. Então, para mim, todo convite é convocação. Eu vou estar sempre à disposição. Bom, falar de mim nunca é fácil, mas eu posso dizer que talvez o melhor predicado que eu tenha é a paixão pelo esporte. O esporte que sempre me moveu. Se hoje eu estou fazendo doutorado em Direito Esportivo na Universidade de Lerda, é por conta da paixão, né, pelo esporte que tenho. E sempre fui maluco com o esporte, em especial com o futebol, natural. Sempre era aquele, todo mundo jogando Counter-Strike, jogando né, jogo de guerra, jogo não sei o quê, e eu jogava FIFA, aí tinha bolo de aniversário, era bolo de futebol, enfim, tudo era futebol, e eu sempre gostei muito. E quando eu fui escolher uma profissão, eu basicamente acabei sendo conduzido para a área do direito, porque eu tenho uma família de operadores do direito, né? Meu pai, minha irmã, meu cunhado, enfim, minha esposa também. Bom, acabei me deparando com o direito desportivo e fiquei fascinado, aquilo me encantou. E de forma rápida eu fui buscar estar em contato com a área. Então, primeiro que eu não perdia nenhuma palestra, nenhum evento. Eu era o famoso rato de palestra, né? Rato de evento. Todos eu estava. E eu passei, inclusive, a fazer viagens para estar em grandes eventos. Aqui eu mando um abraço a todos de Santa Catarina. Fui em um evento que talvez tenha mudado a minha vida, porque lá que eu conheci o professor Domingos Sávio Zainag, né? E lá conheci com um universo super incrível. Eu conheci grandes nomes do direito esportivo, como o saudoso Marcílio Krieger, que Deus o tenha, né? Um grande desbravador de direito esportivo. E um abraço a todos os amigos lá de Santa Catarina que ainda militam, o Alexandre Beca, enfim, Robson, e grandes nomes de lá. Aquele talvez tenha sido o evento que mudou minha vida, porque eu conheci o professor Domingos Sávio Zainag. Na época, inclusive, era o presidente da Comissão de Esporte e Lazer. Desculpa, de Esporte e Lazer também tinha, mas era da Direito Esportivo já da OAB São Paulo. Ele tinha acabado de ser conduzido ao cargo de presidente. E ele me convidou ali e falou: doutor é da onde? Eu falei: não sou doutor, eu sou estudante de Direito, do primeiro ano de Direito. Ele falou: o que você está fazendo aqui, moleque? E ali nós tivemos uma proximidade. Bom, resumindo, eu fui convidado pelo professor Domingos para fazer parte da Comissão de Direito Esportivo, então eu sou muito grato a todo tipo de trabalho de Comissão de Direito Esportivo da OAB, né? E parabenizo também a sua iniciativa aí na sua região. Foi através da comissão que eu tive maior contato com o professor Domingos. Depois eu fui estagiário com o professor Domingos, aí me tornei advogado do escritório, me tornei associado do escritório, me tornei sócio do escritório, e depois alcei voo solo, depois de fazer o meu mestrado na Universidade de Lerda, cerca de 2012, e dei sequência na vida acadêmica. Então eu estou para finalizar o meu doutorado na Universidade de Lerda, e desde então vim buscando fazer trabalhos na frente acadêmica, mas também sempre podendo atuar no aspecto prático. Eu só trabalho com direito esportivo
e tenho a felicidade, né, de poder dizer que eu trabalho com direito esportivo desde a época do estágio. Então, nunca trabalhei com outra área que não direito esportivo. Para mim é um prazer. Sempre um grande prazer, né? Principalmente para a gente que gosta do esporte, que gosta. O senhor ainda bate uma bolinha, né? Que eu fiquei sabendo. Claro. Não, isso não pode faltar. E eu cito, e é muito verdade. Para chegar, né, a poder trilhar o caminho que eu trilhei, a paixão pelo esporte foi fundamental, sempre foi diferencial. E eu não só sou um consumidor, né, do esporte, mas também um praticante. Eu pratico de verdade o tênis, porque o futebol é religião. É verdade. Eu costumo dizer que quem atua no direito desportivo, quem trabalha, realmente é porque gosta, né? Diferente das outras áreas que a gente tem no direito, mas além do gostar, a gente sempre tem que também praticar o esporte para estar no meio do direito desportivo, né? Então, é verdade. Também... Isso é bem verdade. E até deixo claro, inclusive meus alunos de pós-graduação sabem. No curso que eu coordeno, inclusive, as minhas aulas são sempre aos sábados, mas no período da tarde, porque de manhã tem o campeonato OAB. E aí também aproveitar a oportunidade para saudar o professor Domingos, grande mestre, foi meu professor também na pós. Foi a primeira obra que eu adquiri, foi a dele, e inclusive a pós-graduação que eu fiz foi indicação dele também. E que bacana. Só registrar aqui a nossa referência aqui também do professor Domingos, né? Então, professor, claro, para a gente começar, a gente já passou da parte da apresentação. O tema da gente hoje é Direito Desportivo Internacional. Então, acho que a gente não podia começar sem falar um pouquinho da estrutura do sistema internacional do direito desportivo, né? Então, eu passo a bola de novo para você ficar à vontade e pode conduzir aí da forma que você preferir. Bacana. Olha, você fez um lançamento, eu já matei ela, coloquei ela no solo e vamos conduzir, vamos para o ataque. Bom, direito desportivo é uma matéria fascinante e o estudo do direito desportivo cresceu muito nos últimos anos, não é? Mas sempre eu gosto de frisar a importância de nós entendermos o direito desportivo e entendermos as fontes do direito desportivo, entendermos os ordenamentos, né, que são importantes, que criam, que têm normas para aplicação no fato esportivo. Se nós pensarmos em qualquer fato esportivo, nós temos que visualizar de maneira ampla, porque ali podem incidir normas do âmbito, né, sistêmico do próprio esporte e também nós podemos ter a lei, né? Nós podemos ter a norma estatal aplicada. Então, eu sempre costumo citar a importância de nós compreendermos a lex esportiva e a lex pública. Lex esportiva, nós podemos visualizar, e aí me filio a principal doutrina espanhola, que visualiza a lex esportiva, o direito desportivo puro, sendo aquele oriundo do meio desportivo, da sociedade desportiva, da comunidade esportiva. Nós precisamos pensar que no Brasil, por exemplo, até meados de 1940, o Estado não reputava ser relevante o esporte, o fenômeno social esporte. Sequer nós tínhamos uma lei até 1940 no nosso país. E nós temos que pensar que a expansão do esporte, como hoje nós conhecemos, ela se deu através de estrutura associativa. Então, o esporte associado que fez a expansão, né, do fenômeno social esporte. E este fenômeno social e esta comunidade precisava regular esse fenômeno, né? Essa autorregulação que capacitou o esporte a chegar em todo mundo e se consolidar. Pensemos o seguinte: Luiz, tá bom, mas você fala lex esportiva, às vezes fica muito vago, para que nós tenhamos algo muito leve aqui. Quando nós falamos de regra do jogo, vamos pensar no futebol. Hoje, se nós falarmos, vamos jogar uma bola, vamos jogar futebol, todos já sabem as principais regras. Se nós formos para o mundo árabe, eu tive a felicidade de poder ir ao mundo árabe em 2014, para uma audiência, e
e tive uma constatação que é muito bacana, eu tinha que visualizar ali uma forma de comunicação com um pai e um filho árabe que estavam num campo gramado maravilhoso, espetacular, com a mesma grama de dentro do estádio, né, da cidade que nós estávamos. E eu, como bom apaixonado, eu arranquei o meu sapato, de verdade, eu arranquei o meu sapato e brinquei com um advogado que estava comigo. Falou, se alguém quicar uma bola, eu vou sair correndo atrás, porque era um gramado espetacular. São 4 campos fora do estádio, com a mesma grama do estádio. E nós avistamos um pai e um filho jogando lá no fundo, e eu não tive dúvida. Eu tirei o sapato e fui jogar. E eu não conseguia me comunicar, porque eles também não falavam inglês, enfim, a comunicação era muito difícil. Mas nós tivemos um objeto para a comunicação, que era a bola. E eu apontei para a bola e ele fez, vamos jogar. Então, nos brincamos ali, 2 contra 2. Isso é fantástico, é entender que, quando nós visualizamos a bola, nós entendemos quais são as regras principais. E por isso nós falamos de lex esportiva. A comunidade esportiva, a sociedade esportiva, se autorregulamenta. Se nós pensamos em regras, nós pensamos no próprio esporte criando as regras da modalidade. E aí nós podemos pensar na estruturação do que nós chamamos de sistema internacional. Tecnicamente, juridicamente, seria o mais adequado sistema transnacional, ou direito transnacional do esporte. Por que isso? Vamos pensar no futebol? Quem estrutura o futebol é a International Board com a FIFA, não é? Eles criam regras para todo um sistema privado. A FIFA é uma associação civil suíça, né? Assim como a International é uma associação, e nós precisamos entender este modelo que estrutura o esporte internacional, entre aspas, é um modelo, é um direito, é um sistema transnacional. Isso para que nós possamos entender a universalidade do direito, inclusive, aplicado ao esporte. Mas é natural que com o crescimento deste esporte, desse fenômeno social, o Estado passe a regular este fenômeno. E no Brasil, né, na década de 40, nós tivemos a primeira lei específica para ser aplicada no esporte. E hoje nós temos muitas no Brasil. Nós podemos pensar na Lex Pública, de forma direta vem à cabeça a Lei Pelé, que é a principal, normas gerais do desporto, mas nós podemos pensar em outras, nós podemos pensar no Profut, no Estatuto Torcedor, né? No Brasil, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, vejamos, não é Lex Esportiva, é Lex Pública. Olha que interessante, na maioria dos países, um regulamento, o Código Disciplinar, se assim nós podemos dizer, ele é fruto da Lex Esportiva, ele é fruto da própria comunidade. No Brasil, ele não é. No Brasil, nós temos o Código Brasileiro, que é de um trabalho do antigo Ministério do Esporte, ou seja, é o Estado regulando o esporte, né? Por isso que nós precisamos, como operadores do direito, ter essa visão ampliada e entender onde que está cada situação. Para finalizar, quando nós falamos de lex esportiva e quando nós falamos de direito desportivo internacional, ou melhor, transnacional, no futebol, é nós pensarmos no Estatuto FIFA, a Carta Magna da FIFA, e aí nós pensarmos em todos os regulamentos FIFA, todos os regulamentos do sistema FIFA, e pensarmos depois em todas as entidades que estão associadas à FIFA, né, as entidades nacionais, no caso do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol, que também regula este setor, e também tem a sua estruturação. Se nós pensarmos no regulamento do Campeonato Brasileiro, se nós pensarmos no RNR-TAF da CBF, no regulamento de intermediários, nós temos lex esportiva. Normas constituídas e aplicadas pela comunidade esportiva. É isso que é importante pensar. Show de bola, professor. Acho que depois dessa explicação aí ficou mais fácil entender como é que funciona o sistema associativo que a gente vivencia, né? Quem trabalha com isso, quem estuda isso, a gente vivencia isso bastante. Então, para a gente pular para o próximo passo, vamos falar um pouquinho de transferência, estabilidade contratual, e aí depois a gente vai começar a falar um pouquinho dos casos concretos. Antes de mandar um abraço para todos os amigos aqui que nos acompanham, vi muitos
conhecidos aqui, Luísa, Guilherme, mandar um abraço a todos que estão aqui conosco. Guilherme Martorelli está aqui, grande amigo. O Guilherme está assistindo. Então, deixar abraço para todos aqui que nos acompanham. Talvez seja bem importante nós avaliarmos o regulamento de status e transferência de jogadores da FIFA, porque talvez esse seja o que cristaliza os direitos da relação do atleta com o clube no sistema federativo associativo, né? Este é um diploma que tem uma importância muito grande, em especial depois que nós tivemos o caso Bosman. Então, uma das primeiras edições do atual regulamento é a edição de 2001, e essa edição ela foi construída pela FIFA com critérios que estão hoje, já estavam na época, né, no livro branco de esporte da Comunidade Europeia. Tem ali pontos basilares nesse livro branco que estruturaram o regulamento de estado de transferência. O regulamento, basicamente, está dividido em 4 partes. Ele tem na primeira parte, no primeiro artigo, dizendo quem tem que aplicar aquele regulamento, e basicamente dizendo que todas as associações têm que aplicar esse regulamento. Entre o artigo 2º e o 4º, nós falamos da condição do atleta, ou melhor, no termo técnico utilizado pela FIFA, no status, né? Se o atleta é ou não é profissional. E olha que interessante, se nós analisarmos pela Lex Esportiva, é profissional aquele que tem um contrato escrito e ganha mais do que gasta para jogar o futebol. É isso que está no artigo 2º do Regulamento de Estado de Transferência da FIFA. Mas, na Lei Pelé, como nós sabemos, o artigo 28 que dispõe quem é profissional no nosso país. Profissional é aquele que tem contrato de trabalho esportivo, né, com entidade de prática desportiva, seguindo os critérios ali do artigo 28 e seguintes. Isso é importante para nós visualizarmos, quer dizer, nós temos num fenômeno social esporte, num fato esportivo, a aplicação destas diversas ordens. Nem sempre são harmônicas, por isso que nós precisamos ficar atentos. Depois é importante nós entendermos que o regulamento, do artigo 5º ao 12º, ele trata de um tema que no Brasil nós, por muito tempo, avaliamos como algo mítico, que é a questão da inscrição e das transferências. E é interessante porque a FIFA, ao longo desses anos, em especial nos últimos anos, vem desmistificando essa questão. Transferência, enquanto nós tínhamos o passe, aí sim, havia a transferência do atleta, ou melhor dizendo, do passe. Aí havia a transferência do atleta. Mas vejamos que interessante, na atual redação do Regulamento de Estado de Transferência, já há um conceito diferente de transferência nacional e transferência internacional. Basicamente sendo a transferência internacional o traslado da inscrição do atleta, e na transferência nacional é basicamente a mudança do atleta entre clubes da mesma associação. Isso para nós visualizarmos que talvez transferência seja herança do passe, mas o sentido seria melhor com transição do atleta. E por que isso é bacana? Porque eu queria trazer aqui alguns casos concretos para nós entendermos o regulamento. Então, esse regulamento entre o artigo 5º e o 12º, nós falamos da inscrição e começamos a falar da transferência. E aí vamos pensar, por exemplo, no caso do Messi, esse caso recente que, enfim, que repercutiu no mundo todo, né? O mundo todo tratou do caso do Messi. O Messi deu soltou um comunicado, né? Deu ali uma visão que tinha sobre o caso do Barcelona e disse que queria ir embora. E que tinha mais um ano de contrato, mas supostamente tinha uma cláusula que lhe dava a liberdade de ir embora sem pagar nenhuma multa no último ano. E aí tem a discussão, e eu não vi a cláusula, então não posso opinar efetivamente sobre a cláusula, se ela era com uma data fixa, se ela era com o final da temporada, e aí nós temos que pensar que com a pandemia a temporada alterou o seu término. Mas o fato interessante é que a La Liga vem, e a La Liga também solta uma nota dizendo: eu tenho acesso ao contrato do Messi e o contrato é válido, o Messi não pode sair.
para nós, operadores do direito, aquilo não passa de jus superniandi. Por quê? Porque a La Liga não tem nenhuma responsabilidade com a questão contratual do atleta com o Barcelona. E mais, quem faria a transferência, se caso o Messi tivesse saído do Barcelona para um outro clube, teria sido a Real Federação Espanhola. E isso é importante, isso é interessante para nós avaliarmos o diploma que nós falamos. Breno, se o Messi quisesse sair, por exemplo, fosse ao Paris Saint-Germain ou fosse ao Chelsea, a qualquer outro clube inglês, o Manchester City supostamente teria também feito uma oferta, bastava que o Messi assinasse com este novo clube, este novo clube levasse o novo contrato a registro na entidade nacional, então vamos supor na França, né, a Federação Francesa, ou na Inglaterra a FA, e essa associação nacional faria o pedido do CTI, Certificado de Transferência Internacional, para a Real Federação Espanhola. Provavelmente a Real Federação Espanhola negaria o envio do CTI, até pela publicação do Barcelona, até pelo impedimento, né, do Barcelona, dizendo, olha, eu tenho aqui o Messi, tenho o contrato, não vou enviar o CTI. O fato é que, em especial por conta das últimas mudanças do regulamento FIFA, né, regulamento de Estado de Transferência, a própria FA, ou a Federação Francesa, poderia dar a elegibilidade provisória, a inscrição provisória ao Messi, não é? Então o Messi, após 7 dias do pedido do CTI, poderia ter essa condição provisória para atuar em partidas oficiais, sem prejuízo da análise do DRC, que é um órgão FIFA, para saber se o Messi teria ou não que indenizar o Barcelona pela queda. Muita gente estava dizendo, mas o Messi não consegue se transferir. Não, o Messi consegue e na hora que ele quiser. E se ele tem que pagar ou não é uma outra questão. E essa questão é secundária sob os olhos da FIFA, mas em especial sob os olhos do sistema de transferência. Né? Isso é super bacana para nós visualizarmos a importância da lex esportiva. É natural que o contrato de trabalho é feito, em especial avaliando a lex pública de cada país, aplicada ao contrato de trabalho. Mas, quando nós falamos de um conflito entre um clube de uma associação nacional com outro clube de outra associação nacional, nós temos naturalmente a aplicação do Regulamento de Estado de Transferência. Nós temos naturalmente a aplicação da lex esportiva. Por isso é importante conhecê-lo. No caso, professor, se essa situação fosse aqui no Brasil, para mudar de um clube aqui do Brasil para outro clube do Brasil, não seria possível, né? Porque aqui então, aí nós teríamos a questão do caso sendo levado ou à Justiça do Trabalho, não é? Ou até por conta da norma atual, né? Exatamente, por conta da suposta rescisão contratual, ou à Justiça do Trabalho, ou nós teríamos o caso sendo levado para a CNRD, né? Basicamente seriam esses dois caminhos que nós teríamos aqui no nosso país. Agora, o ponto alto dessa situação é nós entendermos exatamente a questão de interpretação e de avaliação da lex esportiva e da lex pública. Esse CTI, ele teria força para rescindir o contrato do Messi, no caso, então, né? Não. Olha, super bacana a sua pergunta. Não é que o CTI rescinde o contrato do Messi. Não é essa a questão. O CTI é o Certificado Internacional de Transferência, que é um instrumento exato para que a FIFA reconheça uma transferência internacional. Esse CTI, ele é feito, né? Ele é transferido pelo Transfer Match System, o TMS, que é o Sistema de Transferências Internacionais da FIFA. O que eu quero deixar bem claro é que não é ele que daria a rescisão ao contrato de trabalho do Messi. Pelo contrário. E a discussão do contrato de trabalho do Messi seria, neste momento, uma questão secundária, porque o sistema primeiro quer visualizar onde o atleta vai atuar. A ideia do sistema é dar ao atleta a condição de seguir trabalhando, seguir jogando.
sem prejuízo de uma possível avaliação do rompimento contratual de modo unilateral, que era o caso do Messi. E aí nós avaliaríamos, ou melhor, o DRC FIFA, o órgão FIFA específico para avaliar o caso, avaliaria se o Messi deveria ou não, lá na frente, indenizar o Barcelona. Esse é o ponto. Com base na discussão da cláusula, que ninguém sabe como é que foi escrita essa cláusula, né? Exatamente, exatamente. Como nós não temos a cláusula, seria quase que uma aventura nossa aqui supor o que diz a cláusula. Perfeito. Abraçar aqui o Fernando, que acabou de entrar. E... Professor, vamos falar um pouquinho do caso do Coutinho, também que teve uma grande repercussão a nível mundial, né? A questão do Coutinho ir para o Liverpool. E teve toda uma celeuma jurídica, muita gente também opinou sobre essa situação. Então, fale um pouquinho sobre a sua visão do caso Coutinho. Bacana. Aí nós chegamos, então, na terceira parte importante do Regulamento de Status de Transferência. Porque depois de nós falarmos do artigo 5º ao 12º, nós temos a sequência do 13, e se nós pensarmos, é onde nós temos o ponto de estabilidade contratual sendo tratado pela FIFA. O ponto alto dessa questão seria o artigo 17. O artigo 17 FIFA fala, né, de quais são os critérios objetivos para serem avaliados em caso de uma rescisão unilateral, seja produzida pelo clube ou seja produzida pelo atleta. O que é interessante nós pensarmos nesse caso? E o caso do Coutinho vai nos trazer de forma natural o caso do Neymar depois. O caso do Coutinho é interessante porque o Coutinho estava no Liverpool, né? E no Brasil e na Espanha só, que por lex pública é obrigatório ter uma cláusula penal no contrato de trabalho esportivo. No Brasil já foi desmembrada pela Lei Pelé, então hoje nós temos a cláusula indenizatória desportiva e a cláusula compensatória desportiva. E na Espanha existe a obrigatoriedade de uma cláusula penal, lex pública, o contrato de trabalho tem que ter. Mas na Inglaterra isso não é obrigatório. E o contrato do Coutinho não tinha. Então o Coutinho recebeu assédio de vários clubes, e num primeiro momento o Coutinho queria sair, mas não saiu. Por que ele não saiu? Porque não tinha uma cláusula objetiva dizendo qual seria a perda, né, o dano efetivamente que ele causaria com a saída ao clube, e não daria para ele fazer este pagamento, esta indenização. Ou seja, o caso teria que chegar à FIFA, como nós falamos na situação anterior. E neste ponto é litígio, é conflito. E, inclusive, o atleta pode vir a ser sancionado perdendo a condição de atuar, perdendo a elegibilidade por 4 ou até 6 meses. Então, isso era um risco grande. Por isso que, num primeiro momento, o Liverpool não liberou o atleta, né? Sofreu assédio, mas conseguiu segurar o atleta. E depois, na sequência, o atleta saiu. Porque aí, o atleta, também conversando com o Liverpool, disse que queria sair, e o Liverpool aceitou receber a indenização, né? A chamada transferência onerosa aconteceu, houve um pagamento, né? Agora, o ponto interessante, por que eu chamo nesse ponto já o caso do Neymar? Porque no caso do Neymar nós temos uma situação dupla. Primeiro nós precisamos pensar o Neymar estando no Barcelona. Barcelona bem, com Messi, o Neymar se destacando, fazendo o trio lá em MSN. E aí vem o Paris e diz: Barcelona, quero conversar contigo sobre o Neymar. E o Barcelona fala: não tem conversa. E aí o Paris aumenta uma proposta, dizendo: quero conversar, quero contratar o Neymar. E o Paris forçando o Barcelona: não quero conversar. Né? O Neymar não está à venda. Só que o Paris não sabe brincar, né? Vamos deixar claro aqui, o Paris não sabe brincar. O Paris falou: como é que é? Não, peraí. Mas visualizaram a situação, como o contrato do Neymar é na Espanha, há a cláusula penal. Então está precificada a saída unilateral, o rompimento
unilateral do contrato, né? Sendo assim, o que foi feito? Houve uma operação financeira estruturada para que o Neymar recebesse cerca de 220 milhões de euros e com isso tivesse a capacidade de fazer o pagamento da cláusula que estava fixada no seu contrato. Mas olha que situação interessante. Aqui, ainda, eu vi que na época tivemos grandes debates sobre o Neymar exerceu ou não o seu direito. Veja só, por mais que a cláusula esteja no contrato, se nós pensarmos no grande Pontes de Miranda, foi um grande ponteira que jogou no Bangu em 70, lembra Pontes de Miranda? Não, eu já ouvi falar, mas não lembro não. Não, mas o Pontes de Miranda não foi jogador não. O Pontes de Miranda é um dos maiores, se não o maior jurista da história do Brasil, né? E na doutrina do Pontes de Miranda, ele traz de forma muito clara. Numa relação obrigacional, há adimplemento contratual pleno se ambas as partes cumprem todas as obrigações, em especial a principal obrigação, a principal prestação do contrato. O que existe quando um contrato tem uma cláusula indenizatória, uma cláusula de rescisão, é uma instrumentalização, né, de antecipação de perdas e danos. Então, ali não houve adimplemento pleno. Ali houve satisfação do credor, satisfação do crédito. O clube contrata o jogador para jogar futebol. Se alguém vem e paga, sendo o mesmo jogador ou um terceiro, paga, há a satisfação do credor. Não há adimplemento pleno da obrigação. O Santos tinha o Neymar. Quando venderam o Neymar, o Santos vendeu o Neymar, o Santos contratou um atacante que eu não vou nem me lembrar o nome, né? E diziam que era o substituto do Neymar. Não é essa a questão. Isso nós precisamos entender. Mas o que é bacana, para finalizar esse caso do Neymar? O Neymar sai e vai ao Paris, porque o Paris não sabe brincar, 220 milhões de euros. E aí o Neymar joga por um período, e o Neymar olhou para Barcelona e falou, poxa, perdi a praia de Barceloneta, perdi ali as maravilhas e o encanto da Catalunha, que é um lugar sensacional. Quero voltar. E aí o Paris Saint-Germain então recebe a investida do Barcelona. Só que o Paris não consegue dar o troco. O Barcelona não consegue dar o troco no Paris. Por quê? Por que não consegue? Porque na França não há obrigatoriedade da cláusula. Então hoje não está fixada as perdas, né? Não há essa cláusula de indenização no contrato do Neymar. Ou seja, se o Barcelona quisesse levar o Neymar de volta, esse caso provavelmente iria também parar na FIFA, no DRC FIFA, para ser avaliado quanto o Barcelona teria que indenizar o Paris. Só que, de novo, com aquela questão do risco de sanção desportiva. Então, se o Neymar fosse considerado culpado pela rescisão do contrato de forma unilateral e sem justa causa, o Neymar poderia sofrer sanção de 4 a 6 meses. Sanção desportiva que afastou a possibilidade do Barcelona contratar o Neymar, dando troco no Paris Saint-Germain. Show de bola. Perfeito. Eu acho que o caso Neymar foi bem falado, bem polêmico também, né? E aí a gente vê a importância, o lado positivo e o lado negativo de ter ou não a cláusula penal no contrato, né? A questão de cláusula penal, e esse é um ponto importante, não é que o contrato que não tem a cláusula penal não vai gerar a responsabilidade de indenização. Pelo contrário, isso é um princípio que está, que é inerente ao contrato, a questão do pacta sunt servanda, a questão da relação obrigacional. Porque, naturalmente, quando as partes se juntam para formalizar um contrato, ambas têm interesses, com relação à prestação da outra, ou à contraprestação. Pensamos que no contrato de trabalho, sempre há uma entidade de prática desportiva pensando em receber a prestação laboral desportiva do atleta. E o atleta pensando na contraprestação, no dinheiro que o clube pode pagar para aquela prestação laborativa. É nesta ótica que nós temos que entender os contratos dos atletas, a relação dos atletas com os clubes.
Em especial, Breno, porque no Brasil, né, ainda hoje, em 2020, nós pensamos muito com a cabeça da era do passe. Porque quando nós falamos, vamos ser sinceros aqui, Breno, mesmo nós, se nós vamos tomar um shopping e vamos bater um papo sobre futebol, nós vamos falar que clube comprou quem? Peraí, clube não compra ninguém, né? O clube não pode comprar, pelo menos desde o início da era Bosman. No Brasil, desde o início da Lei Pelé. E pensemos que no Tratado de Versalhes de 1919, quando foi criado a OIT, já se há um princípio muito bacana, avaliando que o trabalho não pode ser tratado como mercadoria. Então, nem o trabalho pode ser considerado uma compra. Mas a gente fala ou não fala compra e venda de jogador até hoje? Até hoje tem pessoal da imprensa que fala em passe, né? Olha, o passe é só aquele com relação a... Não, então, mas com relação à religião continua, eu imagino. É só esse passe. Do passe, né? Então, já que a gente entrou nesse quesito e nesse assunto da cláusula penal, em termos comparativos, fala um pouquinho sobre a cláusula penal na Espanha. Você pode falar um pouco dessa diferença da Espanha e do Brasil em termos de cláusula penal? Claro, super bacana. Pensemos na questão brasileira primeiro. Quando nós tivemos o advento da Lei Pelé, a Lei Pelé ela era um projeto ainda embrionário, novo, porque o caso Bosman ecoou em todo o mundo e gerou uma necessidade de grandes mudanças. Então, a Lei Pelé sofreu logo no início diversas alterações para o amadurecimento da relação jurídica pós-caso Bosman. E aí, um dos pontos de modificação foi a inserção obrigatória da cláusula penal. Talvez um dos maiores estudiosos com relação à cláusula penal tenha sido o Dr. Domingos Sávio Zainag, que nós já citamos, que foi o primeiro a apresentar uma tese, né, para uma banca de doutorado aqui na PUC em São Paulo. E o Dr. Domingos talvez tenha sido um dos grandes nomes a ter uma tese aplicada sobre a cláusula penal. Porque nós sabemos que no direito, via de regra, uma cláusula é bilateral. Uma cláusula disposta num contrato, ela é via de mão dupla. Ela atua para as duas partes. Este é o comum. E quando foi fixada esta obrigação no contrato de trabalho, talvez na época não se pensou na aplicação bilateral. Porque vamos de novo, até hoje nós temos herança de pensamento da época do passe. Até hoje nós falamos em compra e venda. Provavelmente naquele momento pensaram em fixar uma cláusula para venda do jogador. Mas ninguém pensou o clube dispensando o atleta, né, e tendo que indenizar esse atleta. E aí qual que foi o grande ponto? Na época, as cláusulas já eram cláusulas altas, vamos pensar cláusulas com 10, 12, 15 milhões de reais, porque o clube fixava pensando, no dia que eu vender o atleta, eu aplico a cláusula. Só que aí chega no segundo ano de contrato, muda o treinador e o clube quer mandar aquele atleta embora, quer fazer a dispensa daquele atleta. E aí ele tem que pagar o quê? A cláusula penal? Então gerou-se a discussão se ela era unilateral, ou seja, ela só seria aplicada para a saída do atleta do clube, quando houvesse pagamento por terceiros, essa seria a linha, ou se ela seria bilateral, então também aplicada para a dispensa do atleta pelo clube, né? Isso gerou uma tremenda discussão, até que foi pacificado no TST, né, que a cláusula penal era unilateral. Inclusive, essa era a tese encabeçada pelo professor Domingos. Talvez o professor Domingos e o professor Marcílio eram um dos poucos que tinham essa visão. E essa tese foi pacificada no TST. Com relação à Espanha, nós temos um processo parecido, mas na ideia de que a lex pública, né, na Espanha, a ideia era também de ter
fixada essa cláusula para a saída do atleta. Agora, o grande ponto, no Brasil, como nós tivemos por muito tempo essa discussão, nós tivemos uma evolução legislativa e para que não houvesse mais a dúvida da bilateralidade, foi criada, então, a ideia de termos duas cláusulas, né? Confesso que, informação de bastidor aí também, numa das propostas de emenda à Lei Pelé, supostamente um grupo que também continha ali a presença do nosso querido saudoso Marcílio Krieger, foi dito, olha, talvez pudesse ser feita duas cláusulas. Só que isso ficou engavetado e tempos depois isso veio à tona. E nós tivemos a mudança. Então hoje não se discute mais, no Brasil pelo menos, a questão das cláusulas. São duas cláusulas distintas e cláusulas aplicadas para questões específicas. Essa é a grande questão aqui internamente. Para encerrar, penso que ter ou não ter a cláusula não é o grande ponto. Volto a dizer, porque mesmo que não haja uma cláusula, né, fixada no contrato, há responsabilidade de indenizar. Por isso que a FIFA, no seu artigo 17, tem os elementos, os critérios objetivos que serão avaliados para o caso de uma rescisão unilateral do contrato. Show de bola. E aí, levando um pouquinho também para a cláusula penal, Inglaterra, você mesmo falou que não tem essa obrigatoriedade no contrato de trabalho do atleta profissional, né? Mas existe a opção da cláusula penal. Sim, claro. Vejamos que a cláusula penal é obrigatória pela lex pública no Brasil e na Espanha. Agora, é natural que em muitos países, né, em especial para os casos dos principais atletas, enfim, os grandes clubes, é natural que alguns optem por inserir esta cláusula. Então, ela é obrigatória no Brasil e na Espanha, mas muitos países optam por utilizar a cláusula nos contratos dos seus atletas. Isso é comum. É basicamente pensar que assim você irá fixar o valor, né, de indenização de uma das partes para a outra pela ideia de rescisão. Essa é a questão. Agora, nós podemos naturalmente, pensando na FA, né, pensando na Inglaterra, pensando na França, pensando nos outros países onde não há obrigatoriedade, claro que as partes, tanto o clube quanto o jogador, podem propor, né, e as partes podem convergir ali para que haja uma cláusula dessa. O grande ponto e a diferença para o sistema FIFA é que se houver uma cláusula penal ou uma cláusula antecipando, né, essa rescisão unilateral, não haverá, será afastada a possibilidade de sanção desportiva. Isso também é muito interessante. Então, no Brasil ou na Espanha, a FIFA não aplica a sanção desportiva caso o atleta rompa o contrato de modo unilateral. Show de bola. Me mandaram aqui uma pergunta, não sei. Uma pergunta não, pediram para a gente continuar falando do caso Coutinho. Bora! Bom, o caso Coutinho... Não, vamos aproveitar então e dar sequência no caso Coutinho, mas talvez no caso Coutinho agora com o Barcelona, né? Porque vejamos, o caso é interessante. Então, lá atrás, já foi dito, o Coutinho queria sair do Liverpool, o Liverpool não aceitou, como não havia uma cláusula, né, de saída, como é chamada no exterior, o Coutinho preferiu não entrar em litígio com o Liverpool, negociou e em determinado momento o Liverpool aceitou vender o Coutinho para o Barcelona. Olha de novo o termo aí. Vender não. Fazer a transição do atleta de forma onerosa. Agora no Barcelona, então o Coutinho chega como uma das grandes estrelas também da equipe, né? É um jogador importante, era um dos jogadores importantes da seleção brasileira na última Copa do Mundo, né? Fez o primeiro gol do Brasil na Copa, enfim, era um dos atletas em que nós depositávamos confiança para a Copa do Mundo. O Coutinho no Barcelona também não se consolidou, quer dizer, ele não conseguiu jogar o futebol que todos esperavam. E pela opção do Barcelona também, enfim,
pela chegada dos treinadores que ali estiveram, e por uma visão até do próprio atleta, né, o Coutinho buscou novos ares. E olha que interessante, o Coutinho buscou novos ares e foi para o Bayern de Munique, uma grande potência. E aí vem a pandemia. Olha que interessante, na Europa nós temos os contratos fixados normalmente por temporadas. E o Coutinho foi emprestado até o fim da temporada. Aí vem a pandemia. O final da temporada, de modo natural, era em maio. Mas, com a pandemia, a FIFA soltou um diploma específico para o período de Covid, dizendo, orientando como as partes deveriam ou poderiam proceder. Basicamente, a FIFA dispôs, olha, que os clubes e os atletas cheguem a um consenso e tentem estender os seus contratos para terminar as temporadas, por conta de integridade, né? Por conta de lisura das competições. E assim foi feito. Então, pensemos no caso do Barcelona, do Bayern e do Coutinho. O Barcelona aceitou e o Bayern estendeu por alguns meses, enfim, acho que 1, 2 meses, para o Coutinho poder terminar as competições pelo Bayern, inclusive a Champions. E eis que o destino quis juntar Barcelona, desculpa, o Paris, né? Desculpa, e trazendo também o Bayern para essa jogada. Mas olha que interessante, o Bayern, nesse período, poderia ter perdido um jogador que chegou à final, que fez gol, né? E por mais que ele não tenha sido ali titular, mas era um dos jogadores importantes daquela equipe, né? E o Bayern passou por cima do Barcelona, o Coutinho fez gol e depois chegou a ser campeão. Então olha que situação interessante, o Coutinho aproveitou aí uma disposição FIFA, né, que foi criada especificamente para o período de pandemia. Acho que do Coutinho também era um caso interessante para avaliar. Se não fosse o regulamento FIFA, né, talvez ele não pudesse jogar a final, porque a final foi num período posterior ao que era estipulado no início. Show de bola. Acho que deu para esclarecer aí que muita gente estava discutindo, né, sobre esses casos emblemáticos aí que a gente teve mais recente, o caso Neymar, Messi e Coutinho. E abraçar aqui o meu amigo Adriano Barros, que ele é árbitro do CBF, competentíssimo, e também o pessoal que está nos acompanhando. Bom, professor, já estamos nos encaminhando para o final. Queria aqui deixar o registro do meu agradecimento pela sua participação, por todo mundo que está nos acompanhando, que nos acompanhou até o final. E também queria abrir um parênteses aqui para estender meu convite. A gente tem um projeto que é o Encontro das Comissões, né? Que é um evento virtual que a gente fez mês passado, onde a gente falou sobre justiça desportiva. Tivemos o Milton como palestrante, a Selma e o Fred, que é presidente do tribunal daqui. E agora, dia 29, a gente vai ter outro evento, Encontro das Comissões, que é uma parceria da Comissão de Direito Desportivo aqui da subseção do Litoral Leste do Ceará, com o amigo André Scali, da Comissão de Direito Desportivo de São Carlos, do interior de São Paulo, onde a gente vai falar sobre direito do trabalho desportivo. Vamos ter a presença do professor Zainag, vamos ter a presença do amigo Cristiano Porfídio, e aí vai ser um evento virtual, transmitido pelo Zoom, e logo estarei postando aqui, estendo meu convite para você e para todo mundo que está nos acompanhando e que ainda vai assistir o vídeo aqui. Será um evento bem bacana. E sem mais delongas, só agradecer, retornar um agradecimento aqui, sua participação. Acho que foi uma live bem bacana, né? Deu para a gente esclarecer aí esses casos práticos que a gente vivenciou nesses últimos dias. E mais uma vez aqui deixar meu agradecimento a todo mundo que nos acompanhou até agora. Breno, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Eu sempre recebo os convites, como citei, né? Convite para participar de eventos de direito esportivo, para mim é uma convocação, é sempre uma honra. Agradecer também a todos que estiveram aqui conosco, diversos amigos, né? Amigo de infância, amigo que hoje está morando fora, está morando em Portugal, enfim. Agradecer a todos que entraram aqui, é sempre um prazer e eu vou continuar sempre à disposição. E parabenizo você, não só pela iniciativa deste projeto, mas todos os projetos que você tem aí na sua região, inclusive com a comissão.
volto a frisar, a Comissão de Direito Esportivo, para mim, fez toda a diferença. Eu sempre vou ser muito grato a todo o trabalho feito da Comissão de Direito Esportivo da OAB de São Paulo. Eu presido a Comissão de Direito Esportivo da OAB Penha de França, e por isso esse tipo de trabalho, de iniciativa, né, de congregação das instituições que trabalham em prol do direito esportivo, elas são sempre muito importantes. Inclusive, quando precisar, Breno, não só eu estou à disposição, mas o Instituto Ibero-Americano também, para auxiliar em todo tipo de trabalho. Conte sempre conosco. Parabéns pela iniciativa. Eu vou ficar sempre à disposição aqui também. Tá bom, meu caro? Agradeço pelas palavras e vamos falando aí para fazer mais eventos. E depois vamos ter a oportunidade de, aqui no Ceará a gente chama de racha, né? Bater uma bolinha. Ó, isso eu já antecipo e todos que estão aqui vendo sabem. Eu posto, inclusive, todos os congressos do Instituto Ibero-Americano, todos os congressos oficiais, sempre, depois do congresso, nós temos o futebol. O nosso evento que foi feito em Santos, foi feito uma partida entre brasileiros e uma equipe internacional na praia. Depois nós fomos à Colômbia e nós fizemos um evento também lá super bacana em Cali, depois com o Futebol Society. E o último evento presencial do Instituto Ibero-Americano foi em Ibiza, na bela cidade de Ibiza, e o futebol foi no estádio do Ibiza Futebol Clube. Uma das experiências inesquecíveis que tive com o esporte e com o direito esportivo. Então, todo evento nosso também tem. Bacana, parabéns aí por integrar o esporte e o direito esportivo. Bacana demais. E no próximo convite que eu vou, viu? Tá combinado, ano que vem nós temos novidades. Provavelmente nós vamos ter aqui um evento no Cone Sul, né, na região sul-americana, um grande evento do Instituto Ibero-Americano. Já está convidado. Pois obrigadão, professor. Grande abraço. Tá bom, meu cara. Grande abraço, valeu. Pessoal, um abraço a todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.